Quero dar as boas-vindas aos que estão nos visitando essa noite aqui. Eu não costumo pedir para fazer sinal nem ficar em pé, mas daqui da frente eu percebo, já que prego sempre no culto da noite, pessoas novas que estão chegando. E os irmãos da igreja que estão ao redor é que fazem esse acolhimento, porque muitas vezes eu nem consigo. Queria muito poder dar um abraço em cada um, mas nem consigo no final do culto. Mas são muito bem-vindos, familiares do Rodrigo, também da Gabi, a Clara, outros também que eu vejo aqui de longe. Louvado seja o nome do Senhor, é uma bênção tê-lo aqui também. A gente vai ler um texto que é o último texto do Antigo Testamento, o último. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, e a gente vai ler justamente o último livro do Antigo Testamento, é o livro de Malaquias, capítulo 4, eu queria que você abrisse, e se você tem alguém perto de você sem a Bíblia, dá uma olhadinha também e chega junto, para que todo mundo possa ler esse texto aqui. Malaquias, capítulo 4. A gente está testando esse microfone novo hoje, que sobrou da turnê do Sandy Júnior aí. Dá uma diminuída aí no retorno, se puder, para eu gritar bem muito. Fubá deu certinho com esse microfone, mas está apertado na minha cabeça, eu não sei porquê. Malaquias, capítulo 4. A gente vai ler um capítulo tão pequeno, e eu queria que você tivesse essa visão. A gente vai ler esse texto, do capítulo 4, e se você virar sua página da Bíblia, você vai ver que o próximo livro é o Novo Testamento, é Mateus. Essa virada de página na sua Bíblia, uma ou duas, que às vezes tem ainda um comentáriozinho e tal, essa viradinha de página aqui, ó, tá vendo essa viradinha de página aqui? Durou 400 anos. Essa viradinha de página durou 400 anos. Malaquias é a última voz profética do Antigo Testamento. Vai aparecer lá na frente um último profeta que é João Batista, mas já na época de Jesus. Malaquias, 400 anos antes de Cristo. E você lê aí comigo o capítulo 4, tendo essa visão, quando ele diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o quê? Trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Deus abençoe. Texto de Malaquias, 430 anos antes de Cristo. A gente tem conversado aqui nos cultos da noite sobre a voz profética da igreja, a partir dos profetas que a gente conhece aqui no Antigo Testamento. Começamos no primeiro domingo de agosto. Começamos lá em Isaías, capítulo 6. Aquele mês que é o mês de missões. Isaías, 700 anos antes de Cristo, vendo o grande trono do Senhor e dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, toma minha vida, faz o que o Senhor quer. Jeremias, no início ali da sua vocação, Deus chamou Jeremias para sofrer, para passar situações difíceis ali no meio do povo de Deus, simplesmente por pregar a palavra de Deus e por querer ser fiel a Deus. Ezequiel,
capítulos 2, 3 também, Deus colocou Ezequiel para falar a um povo que estava preso em cativeiro numa nação inimiga, a nação da Babilônia. Daniel, aquele profeta sábio, inteligente do Antigo Testamento, que se tornou ali um braço direito de Nabucodonosor na Babilônia, e já velhinho, com 86 anos de idade, quando foi colocado para ele deixar de orar e deixar de falar com Deus, Daniel preferiu a cova dos leões a abrir mão de ser fiel e buscar ao Senhor. E aí seguimos nos profetas menores. Vimos sobre em Oséias, Joel, Abacuque, Naum, Jonas, Obadias, Sofonias. Estou esquecendo alguém? Quem? Ageu, Zacarias, Amós eu falei. Eu esqueci alguém, não foi? Deus sabe. E fomos seguindo a Bíblia assim, até o final, semana passada no texto de Zacarias e hoje Malaquias. A pegada dessa série de pregação não é somente fazer uma exposição do livro, mas é entender que aquela vocação profética de Deus no Antigo Testamento, aos homens de Deus lá, é a nossa vocação hoje como povo de Deus. É sim. Não porque hoje existe profeta que diz, assim diz o Senhor, e fala com voz inspirada de Deus. Não por isso. Mas porque os ofícios que foram dados no Antigo Testamento, tanto de sacerdote, como de rei, como de profeta, esses ofícios eles se cumprem totalmente em Cristo. E cumprindo-se em Cristo, eles passam para nós de uma maneira comunitária. O povo de Deus hoje é a voz profética de Deus na terra, é a representação fiel do reino de Deus na terra, é o povo que é chamado a ser luz do mundo e sal da terra, é o povo de Deus que é a voz profética de Deus. Mas perceba bem, porque voz profética não é somente a voz de alguém que está denunciando as coisas, que está falando mal das coisas, que está o tempo todo criticando e se achando assim no mérito da justiça própria, de que nenhuma pessoa lhe ouve e você é o único certo do mundo. Às vezes os cristãos não são profetas, na verdade são chatos mesmo. É ou não é, irmão? Às vezes a gente é chato só. E não é isso que é ser profeta apenas. Profeta de Deus é alguém que está chamando as pessoas ao seu redor a olhar para Deus, a conhecer a Deus. Profeta de Deus é alguém que por onde ele passa, ele não está somente dizendo as coisas que estão erradas, mas sobretudo ele está falando a respeito daquele que é o sol da justiça, daquele que é o único justo, o único santo, o único Deus de amor, daquele que é o único que pode nos salvar da nossa própria vida. Profeta de Deus, por onde passa, não está preso a ideologias humanas, não está preso a sistemas, sejam eles educacionais, econômicos, políticos, sejam eles quais forem. Profeta de Deus está preso com a mente em Cristo, está preso no poder do Espírito Santo, é escravo de Cristo aqui na terra, está submetido à palavra de Deus e por onde ele anda, ele faz discípulos de Jesus. Profeta de Deus é alguém que se aproxima de pessoas para que elas cresçam na fé, para que elas amadureçam na esperança da glória de Deus e não na esperança de um time de futebol ou de um governo humano ou de um novo emprego ou uma nova situação. Profeta de Deus é alguém que se aproxima de pessoas para que elas conheçam a Deus e sejam feitas mais e mais parecidas com Jesus, como eu e você somos também. Essa é a voz profética da igreja. Quando olhamos para aqueles homens lá atrás, eles não tiveram o privilégio que eu e você tivemos. Eles não tiveram esse privilégio, por mais que a gente olhe e imagine que esses caras viveram uma experiência espiritual imensa. Mas eles não tiveram o privilégio de poder conhecer a história do Cristo. Eles não tiveram o privilégio de conhecer o Novo Testamento como nós temos. E é Hebreus quem fala isso.
Nós tivemos esse grande privilégio de conhecer, alcançar e desfrutar da promessa como um todo ali, do plano redentivo de Deus sendo realizado na história como foi em Jesus. Eu e você tivemos esse privilégio. Os profetas viram lá atrás, alguns no século V antes de Cristo, outros no século VI antes de Cristo, outros no século VII, outros no século VIII, gente que está lá 750 anos antes de Cristo, mas está falando sobre Jesus, como se Jesus estivesse assim do lado. O profeta de Deus é esse que está tão tomado por Jesus, pela glória de Jesus, que não tem outra coisa na vida que faça sentido para nós a não ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, encarnado, que vive dentro de nós e que a partir da nossa vida anda e abençoa a todos os cantos dessa terra. Essa é a voz profética. Essa é a nossa missão, essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, e a gente vive isso dentro do corpo de Cristo, dentro da comunidade de fé, com irmãos que partilham da mesma fé. Mas a gente vive isso também lá com pessoas que não conhecem a Deus, talvez alguns que são ateus, de outras religiões, ou até mesmo pessoas que frequentam igrejas evangélicas, mas nunca provaram de fato da salvação maravilhosa que existe na presença de Jesus. Nós fazemos isso. Fazemos isso quando nos envolvemos na igreja local, quando adentramos em ministérios, quando vestimos a camisa, quando trabalhamos, quando servimos nos mínimos detalhes. Mesmo naquela função que é a função mais simples. Talvez você diga assim, eu tenho tanto título, eu tenho tanta condição, podia fazer uma coisa tão grande, mas é justamente ali naquela coisa mais simples que Deus quer usar você. Mas também quando a gente está andando no carro, conversando com pessoas, está na faculdade, está no trabalho, está no almoço, no jantar, e Jesus está andando por essa terra através de você, por causa do Espírito que habita em nós. É a vocação profética de Deus. Às vezes o profeta é chato, porque a palavra de Deus não volta vazia, e nem todos gostam de ouvir o evangelho da graça salvadora de Deus. Mas esses profetas eram chatos porque eles conheciam Deus, se a gente pudesse falar assim. Não eram chatos porque defendiam um poder humano, um partido político, uma ideologia econômica, uma filosofia educacional. Não eram chatos porque eram de um time de futebol e o outro era do outro. Não era chato porque gostava de uma música e o outro não gostava daquela música. Não era isso. Mas porque conheciam e queriam e desejavam conhecer Deus e ver Deus atuando na terra com gozo, com poder, com graça e através da nossa vida. É isso que aviva a nossa alma, é isso que desperta-nos para a gente poder viver uma vida aqui na terra, conhecendo, desfrutando a Deus e abençoando a vida de pessoas. Mas isso precisa de fato ser crido no nosso coração para a gente viver. Porque não pensa que a sua vida cristã é somente vir na igreja no domingo. Não pensa que a sua vida cristã é somente ser servido dos ministérios da igreja. Não pensa que a nossa vida cristã se refere apenas a trabalhar num acampamento uma vez ao ano. A vida cristã é a encarnação do Cristo na terra através da nossa vida. E ela vai e alcança todas as áreas da nossa vida. O namoro, o noivado, o casamento, pais e filhos, filhos e pais. A época dos avós. Quando estou trabalhando, quando estou desempregado, quando estou estudando, estagiando, quando só estou estudando. Todas as áreas da nossa vida. Elas estão cativas a Cristo para poderem abençoar aqui a terra. E Malaquias é esse profeta. Ele viveu 400 anos antes de Cristo. Ele foi chamado por Deus para falar a um povo que já estava muito acomodado. Acomodado. A palavra é essa. O que aconteceu foi o seguinte, você sabe porque nós temos falado isso nos últimos domingos, talvez alguns não saibam. O que aconteceu foi que o povo de Judá, que foi levado para a Babilônia e passou ali 70 anos, eles foram libertos pelo Império Medo-Persa e puderam voltar para sua terra, lá para Judá, e reconstruir Jerusalém. Primeiro, eles reconstroem o templo. E aí nós vimos Ageu e Zacarias falando sobre isso. Reconstrução do templo, a casa de Deus, a glória de Deus.
E durante aquela reconstrução, alguns até abriram mão e resolveram fazer a sua própria casa, a sua casa bonita, a sua casa assim, bem legal, e deixou o templo e a casa de Deus lá nas ruínas, durante anos. Mas Deus levantou Ageu, Deus levantou Zacarias, o povo se anima, se levanta, pega nos instrumentos lá e começam a trabalhar e começam a levantar aquela casa. A casa de Deus foi reconstruída. Deus manda para lá um homem, um sacerdote chamado Esdras. Esdras é enviado por Deus para Jerusalém para ensinar a Bíblia para as pessoas, para discipular. Você pode ver lá no livro de Esdras, que está lá atrás, antes dos Salmos. Ele é levado por Deus para discipular, para ensinar a Bíblia para as pessoas ali. Depois de um tempo, Deus levanta um homem chamado Neemias. Neemias era mordomo lá na Pérsia. Ele vivia bem demais, vou te contar. Neemias vivia muito bem, obrigado. Mas Deus desperta o coração de um homem que vivia nas maiores regalias no Império Medo-Persa. Era um trabalho perigoso, é verdade, mas era um cargo de muita confiança que Neemias tinha. Neemias ora a Deus. E naquela oração Deus já fala com ele, e ele fala com o rei, arriscando a sua própria vida naquele momento, e ele diz ao rei que o coração dele está mexido, porque ele está vivendo uma vida muito boa, mas o seu povo e a sua cidade, a cidade de Deus na terra, está em ruínas. Ele quer voltar para lá, para poder ajudar a administrar a cidade, a servir a cidade, a levantar as muralhas da cidade. Neemias volta. As muralhas são reconstruídas, debaixo de muita perseguição, de muita luta, de muita oposição, mas as muralhas de Jerusalém são reconstruídas. O povo está se acomodando de novo. As coisas estão no seu lugar. Está tudo tão bem. Agora a gente tem as muralhas de novo. Agora a gente tem a casa de Deus. Ela não é tão bonita como aquela lá de Salomão, mas está funcionando bem. Agora as pessoas já estão vivendo cada um na sua rotina, na sua casa. Agora a gente já tem as demandas que a própria cidade vai trazendo para a gente a partir do seu desenvolvimento. Quanto mais a cidade se desenvolve, mais as funções do trabalho, a divisão social do trabalho vai acontecendo e a gente vai ocupando áreas, cargos na vida da sociedade. As coisas vão crescendo, vão tomando. A agenda que estava muito aberta, muito livre, ela começou a ser tomada de uma maneira que a gente não tem mais tempo para nada. E aí, por causa disso, a vida espiritual e os nossos cuidados com a nossa vida ou com a vida de Deus aqui na terra vão sendo deixados de lado. Nós nos acomodamos. Lá no templo já tem gente que faz. No Antigo Testamento já tinha lá os sacerdotes. Então o pessoal olhava assim e dizia, já tem gente demais fazendo, como muitas vezes as pessoas pensam aqui quando chegam nas graças, já tem tanta gente trabalhando, não tem área para eu trabalhar, não tem nada para eu me envolver. Eu vou dizer para você, tem, o tempo todo tem. Em toda área tem gente, em toda área tem coisa para você abençoar, só basta se dispor e se envolver. Mas nós nos acomodamos. E o povo lá de Malaquias, aquele povo que Deus enviou Malaquias, estava vivendo justamente esse comodismo. As coisas estão no seu lugar. E agora é só a manutenção da ordem. Às vezes acontece assim na vida da gente. A gente passa por uma crise, por um momento difícil. Começamos a orar e buscar mais a Deus. Mas de repente aquelas coisas se resolvem na vida da gente e nós nos acomodamos. E à medida que nos acomodamos, o que acontece é que nós vamos perdendo a nossa identidade, o nosso sentido de existência na terra, a nossa vocação, o nosso gozo, o nosso afã por Deus. Nós nos acomodamos. Às vezes mantemos a ética, a moral, mas estamos acomodados. Por causa do comodismo, muitos até perdem de vista o Senhor, perdem de vista a ética, a moral, perdem de vista a sua própria identidade e se desfiguram completamente aos olhos de Deus, vivendo aqui na terra como se fosse uma pessoa que não conhece mais a Deus. A mente começa a ficar obscurecida, o coração começa a ficar duro, os pensamentos começam a ficar vaidosos. E a nossa vida vai se tornando paralela, alheia a vida de Deus, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 4. Malaquias, que a palavra, o nome de Malaquias significa mensageiro, é esse mensageiro para o povo que está acomodado. E Malaquias é esse cara que está sendo chamado por Deus para dizer assim, acorda,
Desperta o teu coração. Abre os teus olhos, porque esse caminho de comodismo vai levar a gente para uma grande ruína, para um grande abismo espiritual na nossa vida e na nossa família. Malaquias é esse profeta que está chamando o povo de Deus, chacoalhando o povo de Deus a uma vida diferente, a uma vida séria com Deus, a uma vida com Deus que envolve consagração total do nosso coração e da nossa vida. Para você bem entender bem o que Malaquias está vivendo, folheia a sua Bíblia aí para o capítulo 1, você vai entender bem o que está acontecendo aqui. Veja só, Malaquias é uma profecia, um livro do profeta que só tem 4 capítulos, a gente não vai ler todo, mas presta atenção, porque Malaquias muitas vezes faz um diálogo com as pessoas. O diálogo é para mostrar bem o que as pessoas estão pensando. É como um jornalista aqui. Ele está mostrando, ele está revelando o que está, o bate-papo que está pelas praças, o bate-papo que está pelas ruas, o bate-papo que está na igreja, o bate-papo que está rolando lá no corredor embaixo quando termina o culto, o bate-papo que está rolando lá no açaí quando a gente está ali conversando e brincando, ou lá na pelada quando a gente está jogando bola, o bate-papo que está rolando pela cidade. Ele está falando isso. Aquelas mensagens que estão sendo trocadas pelo WhatsApp. Malaquias faz um diálogo a partir do que as pessoas estão pensando e do que elas estão falando. E veja aí a partir do capítulo 1, versículo 2 e versículo 3, o contexto espiritual que Malaquias estava envolvido, que talvez seja o meu contexto hoje à noite aqui, talvez seja o seu contexto, ou até mesmo seja o contexto para o qual Deus quer levar a gente para servir como voz profética de Deus aqui na terra. Capítulo 1, versículos 2 e 3. A palavra é uma sentença de Deus. E essa é uma sentença maravilhosa. Ele diz: eu vos tenho o quê? Amado. Sou eu que amo você. É esse meu amor que ressignifica todas as coisas, todas as esferas da sua vida. Eu tenho amado você. Mas aí ele fala no seu tom jornalístico, ele diz: vocês dizem pelas ruas e pelas praças, em que nos tem amado o Senhor? Estava acontecendo aqui, era uma desconfiança a respeito do amor de Deus pelo seu povo. Que conversa é essa que Deus ama a gente? Está passando tanta bronca aqui na minha casa? Sabe aquela pergunta que é do tipo assim: como é que pode Deus existir e amar se a gente está sofrendo tanto? Se eu estou passando por isso, como é que pode Deus me amar e se importar tanto com a minha vida, se eu estou passando e vivendo isso? Como é que pode? Essa era a conversa que estava rolando nas praças, nas ruas. Em quem nos tem amado o Senhor? Que conversa é essa? Veja aí capítulo 1, versículo 6. Ele vai falar a respeito dos sacerdotes. Sacerdotes eram líderes no meio do povo de Deus. E essa é uma palavra muito dura, porque ele vai dizer assim aos sacerdotes: o filho honra o pai, o servo honra ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde é que está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que nós desprezamos o teu nome? Veja que Malaquias está falando aqui a respeito de uma situação na qual sacerdotes, líderes, pessoas que já provaram um pouco mais de Deus, que já ministraram na vida de outras pessoas, que já trabalharam, já estiveram envolvidas ativamente na construção da cidade de Deus, da casa de Deus na terra, desprezam o nome do Senhor, desprezando, fazendo muxoxo contra Deus, murmurando. Sabe o que acontece? Ele vai descrever a partir daí, dizer o seguinte: vocês apresentam uma oferta para mim, para o Senhor, Deus falando, que se você apresentasse para o seu patrão no seu trabalho, você estava demitido. Se você apresentasse para o juiz ou para um governador, você estaria preso. Você apresenta uma oferta no meu altar desprezível. O melhor, você entrega a alguém, a algum sistema, a um patrão, a um chefe, a um líder. Sabe por quê?
Porque tem um retorno direto. O melhor você entrega àquele que vai lhe dar de volta o conforto, que vai lhe dar de volta um salário, que vai lhe dar de volta uma recompensa direta assim na hora. Aí o que é que você faz? Entrega o que tem de melhor ao mundo, aos homens, para proveito próprio, para recompensa pessoal, e na presença de Deus, entrega uma oferta qualquer. Ele fala, isso é desprezar o meu nome, porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. A gente pode estar aqui no culto, mas Deus conhece o profundo do nosso coração, a nossa vida, 24 horas que nós vivemos durante a semana inteira. E Ele sabe o tipo de oferta que você trouxe hoje à noite para entregar. De Deus não se zomba. Ele está falando, você que é sacerdote, e a gente sabe que em Cristo, todos os cristãos são sacerdotes, essa é uma palavra para todos. Ele está dizendo, vocês desprezam o meu nome, e vocês acham que eu não estou vendo, acham que eu não estou percebendo. Faz o seguinte, pega esse teu empenho, pega essa tua vontade de trabalhar para mim na terra, e faz isso lá no teu trabalho. Não vai durar muito. Pega esse teu empenho e faz um trabalho lá para o teu professor, faz aquela tua prova de vestibular ou de concurso, não vai passar, não vai dar certo. Pega esse teu empenho e entrega a alguma pessoa aqui na vida, aqui na terra, que ela vai olhar para isso e vai dizer assim, que é isso? Está me entregando qualquer coisa? Está me trazendo assim qualquer coisa? Entrega para sua esposa um presente qualquer, no dia do aniversário do casamento ou no aniversário dela. Vai dormir onde? Na sala. Brincadeira. Difícil, é ou não é? Então por que a gente entrega o melhor para aquilo para o qual tem uma recompensa direta, e para Deus entrega qualquer coisa? É o que estava acontecendo. O comodismo faz isso com a vida da gente. Pule aí capítulo 2, versículo 8, veja o que Malaquias, o mensageiro, vai falar. Capítulo 2, versículo 8. Sacerdotes se desviaram. Agora tem uma coisa muito pior ainda. Os sacerdotes se desviaram de Deus e estão fazendo outros tropeçarem. Outros. Capítulo 2, versículo 8. Sabe o que está acontecendo? Ele fala, vocês se desviaram do caminho. Vós tendes desviado do caminho, e por causa da sua instrução, da vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. Veja o que está acontecendo aqui. Ele está dizendo, você se desviou, seu coração se perdeu, mesmo que você esteja dentro da igreja, dentro do templo lá, 430 anos antes de Cristo, mas se desviou, se perdeu, os valores mudaram. E as pessoas ao seu redor estão se desviando por causa da sua instrução. Que coisa, irmãos! O comodismo faz isso com a gente, a apatia espiritual faz isso com a gente, as brechas que nós vamos abrindo fazem isso com a gente. Mas de Deus não se zomba, Ele conhece tudo. O que acontece, irmãos, a gente está caminhando para um lado como igreja, e pessoas que se desviaram e estão dentro da igreja, estão puxando os outros para caminharem para o outro lado. Tem uma programação aqui de homens, toda quinta-feira. Mas aí um homem lá que não gosta da programação, faz uma coisa na sua casa no mesmo horário para chamar uma turma para lá, para não estar na igreja. Tem uma programação de jovens aqui na sexta. Mas ao invés de estar aqui buscando a Deus junto, você marca um negócio lá na sua casa, o seu aniversário, e fica apelando para as pessoas no WhatsApp, para que elas não faltem seu aniversário, como se fidelidades pessoais e sociais fossem mais importantes do que Deus. Está lá o acampamento de carnaval, mas você já está planejando ir para tal lugar, ir para não sei para onde, alugar uma casa, fazer isso e aquilo outro, e chama pessoas ao seu redor, tira completamente gente do caminho. Ele está falando, vocês sacerdotes, não somente se desviaram, mas estão também levando por causa da sua instrução, enganando pessoas, atraindo elas, escravizando elas a apenas sentimentos, a relações sociais. A amizade que você tem com qualquer pessoa não pode ser mais importante do que a nossa amizade com Deus.
Mas ele continua, capítulo 2, versículos 13 e 14. Ele diz: lágrimas que não têm um arrependimento genuíno, não tem valor. Capítulo 2, versículos 13 e 14, ele fala: vocês ainda fazem isso, cobrem o meu altar de lágrimas, choram, gemem de dor, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão, e perguntais: por quê? Por quê? Lágrimas, choro, conversa fiada de que você vai mudar, mas não muda. Conversa fiada de que você não está gostando da sua vida, mas continua vivendo ela. Ele fala: você pode apresentar a Deus o maior teatro do mundo, mas se não se arrepender e entregar a sua alma para Deus, e se vincular pastoralmente, se vincular no discipulado, se vincular numa caminhada espiritual com o povo de Deus, para servir a Deus na terra, é balela. E ainda diz mais: Deus não está feliz e Deus não tem prazer nesse tipo de oferta. Ele fala: não tenho prazer em vós. É desprezível esse tipo de oferta acomodada, apática, há um ânimo dobre, uma lealdade dividida. De Deus não se zomba. Deus não está feliz com esse negócio, não tem prazer com isso. Mas ele continua, capítulo 2, verso 17, ele ainda fala assim: vocês estão cansando Deus, como se isso fosse possível. É claro que essa é uma linguagem humana, porque Deus não se cansa. Mas ele fala: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde é que está o Deus da justiça? Sabe o que está acontecendo aqui? Inversão de valores, inversão da moralidade. Você de repente começou a perceber que está fazendo coisas hoje que antes incomodava o seu coração na presença de Deus, mas hoje não incomoda mais. E não incomoda mais isso, depois não incomoda mais aquilo, depois não incomoda mais aquilo outro, e quando vê, você caiu num grande abismo. Inversão de moralidade. Deus não é justo coisa nenhuma. Deus não é Deus de justiça, Deus é um Deus de amor. Libertinagem, o comodismo espiritual, a apatia espiritual, a lealdade dividida vai levando a gente para esse cenário que ele fala aqui no capítulo 2, versículo 17. Capítulo 3, versículo 8, por favor, olha o texto. Ele diz assim: é uma área, especialmente se você não é cristão ainda e está aqui essa noite, é uma área que é até difícil de falar. As igrejas, quando tratam de dízimo, elas tratam de uma maneira tão equivocada, que falar em dízimo hoje é como se fosse a mesma coisa de ser dessas igrejas da prosperidade. Mas nós cremos que o dízimo é bíblico, e nós entregamos em fidelidade a Deus 10% da nossa renda. Essa igreja investe em missões e obras sociais no mundo inteiro. Aqui no sertão, aqui entre indígenas, na África, tantos lugares do mundo, na Ásia, tantas situações aqui na nossa cidade, para que o ministério de Jesus aconteça em nosso meio. E tudo isso é colocado para os membros da igreja, todos conhecem, todos podem conhecer. Mas o fato é que, quando não entregamos o dízimo a Deus, nós estamos roubando a Deus. Não é como nas igrejas da prosperidade que diz assim: entregue 10, 20, 30% e Deus vai lhe dar em dobro. Não é isso. Mas é fidelidade, é pelo que Deus é pela santidade de Deus, é por causa da obra de Deus na terra. Aí no capítulo 3, versículo 8, Malaquias, por boca de Deus, ele vai dizer assim: vocês estão roubando a Deus no dízimo. Roubando a Deus no dízimo. Versículo 8 do capítulo 3, ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Olha a conversa que estava rolando aí pela cidade. Em que nós roubamos a Deus? A resposta é clara:
nós roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Estamos vivendo um bom momento, irmãos, como igreja, para retomar isso. Agora em dezembro nós temos uma campanha de generosidade. O chamado que Letinho fez aqui é para a gente trazer roupa que vai ser levada para o sertão. Eu vou dar um curso lá no sertão para um dos projetos que nós temos. Dia 9 a 12, um curso de cosmovisão. A gente já vai levar nesse dia roupa, brinquedos, coisas que você tem em casa e não usa mais e vai doar. E lá no sertão vai ser vendido como um bazar a preço mínimo para poder abençoar aquela igreja ali. É claro que aqueles que não têm condição nem de pagar R$1 por uma roupa, vai ter a roupa. Mas somente como uma maneira justa de fazer a coisa, que eu acho que é muito melhor. O fato é que a gente não é somente isso. Nós podemos ofertar ao Senhor. Tem uma igreja lá no sertão para ser construída. Nós temos o terreno. Mas nós precisamos levantar aquela igreja, de uma igreja cheia de jovens. Uma igreja em Serra Branca, que não morreu por causa dos jovens crentes que tem ali dentro. Generosidade. E o profeta está falando, você está roubando Deus. Quando nós recebemos o nosso salário e não entregamos a primícia, as primícias para Deus, nós estamos roubando ao Senhor. Roubando a Deus. Ele continua, nós lemos capítulo 3, versículo 14. O último texto, capítulo 3, versículos 13 e 14. O cenário espiritual é esse. Ele vai dizer assim, palavra muito dura, dura demais. Capítulo 3, versos 13 e 14, ele fala: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? É isso, versículo 14. Inútil é servir a Deus. Quem nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Presta bem atenção. A conversa que estava rolando é o seguinte: o que é que adiantou ser fiel a Deus? O que é que eu ganhei em troca? Palavra dura, e foi o Senhor mesmo que disse: vocês estão dizendo para mim coisas duras demais. E a coisa dura era essa, o povo estava conversando, dizendo assim: que história é essa de servir a Deus? O que é que eu ganhei em troca? Perdi meu tempo, perdi tempo de estudo, perdi tempo de trabalho, perdi a dedicação ao meu projeto de vida, e agora eu vou vivê-lo sozinho. Isso é a grande mentira que vai se assenhorando da nossa mente e do nosso coração. E ela começa justamente naquela fase da apatia, do comodismo, em que nós começamos a abrir brechas. E essas brechas vão se tornando abismos na nossa alma. A nossa lealdade fica totalmente dividida. Mas nós continuamos frequentando os ambientes religiosos, trabalhando nas coisas religiosas. No entanto, sem andar na presença de Deus. Essa resposta que Malaquias vai dar no capítulo 4, ela vai ecoar 400 anos depois. Mas sabe o que acontece? 400 anos para nós parece muita coisa. 400 anos na eternidade de Deus é como um sopro. Essa resposta que eu e você podemos dar hoje a Deus, a partir de Malaquias capítulo 4, ela pode ecoar na nossa vida por toda a eternidade. É por isso que Jesus falou lá na frente no Sermão do Monte, que nós não deveríamos colocar o nosso coração em tesouros dessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas colocar todo o nosso investimento lá no céu, onde ninguém, ladrão não rouba, onde traça e ferrugem não conseguem corroer. É por isso que é Jesus quem fala lá que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou ama um e aborrece o outro, ou vice-versa. Não dá para amar a Deus e ao próprio projeto de vida, às próprias riquezas. Não dá. Não dá. Pelo contrário, o chamado de Jesus é: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir. Mateus capítulo 6. E no verso 33 ele fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa resposta que Malaquias dá hoje
Não é a resposta que vai ecoar daqui a 400 anos na história, mas é a resposta que vai ecoar na nossa eternidade, na minha eternidade e na sua. E vou dizer para você, só existem duas eternidades. Uma é uma vida completamente distante de Deus. Aquela que a Bíblia diz que é fruto, é resultado de uma vida sem Deus. É resultado de ouvirmos a voz de Deus e não atentarmos para a presença de Deus. É fruto, é pagamento, é salário do nosso próprio pecado, é a morte. E Malaquias vai falar isso logo no início, no versículo 1. Ele diz: a mão do Senhor, o dia do Senhor, ele arde como fornalha. Os soberbos e todos que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem e os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não vai sobrar nada na vida da gente. Nem o seu nome na praça vai sobrar mais. Esse dia do Senhor aponta também para o juízo de Deus. Se aqui na terra eu e você não nos curvarmos de fato na presença, no senhorio de Cristo Jesus, nós estamos caminhando a passos largos para o inferno, para uma vida eterna sem Deus. Essa é a palavra que ecoa na eternidade, porque nem eu nem você conseguiremos, com a força do nosso braço, comprar a nossa vida lá no céu. Mas a história não termina aí. Versículo 2, Malaquias diz que tem um outro lado da história. Tem uma outra eternidade que eu e você somos chamados a viver. E essa outra eternidade é dito aqui de uma maneira poética, tão linda. Ele fala: o sol da justiça, ele vai nascer. O sol da justiça vai nascer. E ele vai trazer salvação nas suas asas. Isso aconteceu na história, meus irmãos. Isso aconteceu quando Jesus Cristo nasceu, quando nós podemos celebrar agora no mês de dezembro. O sol da justiça, aquele que vem clareando, aquele que vem trazendo luz por onde passa. O sol da justiça que ilumina e traz vida para o nosso coração. O sol da justiça vem e ele vai trazer salvação nas suas asas. Por causa de Jesus, eu e você podemos viver uma eternidade com Deus. E essa eternidade, ela não começa quando nós fechamos os olhinhos e morremos. Essa eternidade começa hoje, quando eu e você podemos provar desse sol, esse sol radiando a nossa alma, iluminando os nossos caminhos, enchendo a nossa mente com a salvação em Jesus. Nós podemos provar hoje a respeito disso. Ecoa na eternidade, mas começa hoje, porque o sol da justiça já nasceu. O sol da justiça é Cristo Jesus. Ele já nasceu 2000 anos atrás. Ele já morreu, já pagou o preço para que eu e você pudéssemos provar a vida de Deus. Ele já venceu a morte. Ele está lá à direita de Deus Pai, orando por nós. Amém ou não, irmão? Foi fraco, amém, irmãos? É bom demais, não tem coisa melhor, não tem coisa mais gloriosa do que a salvação que ele está proclamando aqui. E por causa disso ele fala, a gente vai sair tão feliz, tão feliz, tão feliz, saltando. Ele fala, como o bezerro solto da estrebaria. Eu me lembro o dia que eu me converti, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Aquele evangelho maravilhoso estava se descortinando para mim e me abraçando, eu tão perdido, tão pecador, tão miserável. Aquele sol da justiça estava se abrindo completamente na minha frente. Ali você pula, ali você chora, ali você vibra, ali você conta para as pessoas, ali você não está cabendo em você mesmo, porque vem morar dentro da gente o próprio Deus. Essa é a palavra que ecoa por toda a eternidade e somente ela é suficiente para nos libertar de nós mesmos, da nossa apatia, da nossa morbidão espiritual. Esse sol da justiça que queima em nosso coração. Só que Malaquias, ele faz uma coisa muito interessante. Ele pega na mão de Moisés, ele pega na mão de Elias. E ele termina assim o Antigo Testamento. Ele pega na mão de Moisés, que representa a lei. A lei aponta para Cristo. Ele pega na mão de Moisés, quando diz aqui no versículo 4, lembrai-vos.
Lembrem-se da lei de Moisés. Lembra do que Deus falou para você. Lembra, não é apenas dos 10 mandamentos, não, mas lembra do que Deus trabalhou na sua vida. Lembra do que Deus incutiu na sua mente. Lembra, como Ele fala lá em Deuteronômio, através de sermões, dizendo, para que vivais? Lembra do deserto que você passou, para Deus provar o seu coração, revelar o que estava lá dentro. Lembra, Malaquias pega na mão de Moisés. Moisés que com toda a lei, com toda aquela revelação do Êxodo, está apontando para a salvação de Cristo. A lei que aponta completamente para Cristo. Malaquias pega na mão de Moisés. Depois Malaquias pega na mão de Elias. Elias que foi aquele profeta chamado por Deus para desafiar os sacerdotes de Baal lá atrás, na época do rei Acabe. Elias foi aquele profeta colocado por Deus para peitar até mesmo um rei. E através de Elias, Deus trabalhou e Deus provou ali o coração, quando Ele falou, se Baal é Deus, serve Baal. Mas se o Senhor é Deus, serve o Senhor. E lá naquele monte Carmelo, cheio de sacerdotes de Baal, eles clamando por fogo, e o fogo de Baal não vinha. Se mutilaram, fizeram de tudo o que podiam, e o fogo de Baal não entrava naquele altar, até que Elias pede assim, joga água aqui no altar. Elias ora a Deus, e naquele altar todo molhado, o Senhor manda fogo, porque o Senhor é Deus, acima de todos os deuses, de eternidade a eternidade, e o Senhor é Deus. Ele pega na mão de Elias, mas ele não pega na mão de Elias para olhar para trás. Ele pega na mão de Elias para olhar para frente. Ele diz, vai haver um novo Elias. Eu enviarei para vocês um novo Elias. Antes que venha o grande e terrível, o dia do Senhor, virá um Elias. E a proclamação desse Elias é de conversão de coração. O filho vai se converter ao pai. O pai vai se converter ao filho. Esse Elias vai vir. O que aconteceu na história, irmãos, é que Elias veio. E aqui não é um exemplo de reencarnação. Elias aponta para o profeta que viria antes de Cristo, que Isaías, no capítulo 40, falou. Aquele que viria preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas. Quando lá na frente João Batista percebe isso, se coloca como um profeta nas mãos do Senhor. E sabe qual é a tarefa de João Batista? É preparar o caminho do Senhor. Foi João Batista que batizou Jesus. Foi João Batista que, quando perguntado a respeito se ele era o Cristo, se ele era o Messias, se ele era o Salvador, ele dizia, não, vai vir outro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu não, vai vir outro. Eu não sou digno nem ao menos de desatar as sandálias dos seus pés. Não sou eu não, é Ele, é Cristo. João Batista é esse profeta que, chamado por Deus, está preparando o caminho para que o Senhor Jesus seja revelado na terra. Preparar o caminho do Senhor. Ele não era digno apenas de desatar as sandálias do próprio Cristo, como nós não somos. É esse João Batista que vai dizer assim, convém que ele cresça, convém que Cristo cresça e que eu diminua, convém que a glória de Cristo cresça na terra e a nossa glória humana e a nossa vida diminua, convém que a obra de Cristo cresça na terra e a nossa vida diminua cada vez mais. Convém que eu e você desapareçamos da terra para que Cristo seja revelado, o sol da justiça. João Batista veio. Sabe o que acontece? Aquela pregação de arrependimento de João Batista tão forte ecoa na eternidade como um chamado para mim e para você. Porque a nossa vocação na terra continua sendo preparar o caminho do Senhor. Convém que ele cresça. A vocação profética da igreja continua sendo preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor, de maneira que Cristo cresça em nós e nós sumamos, desapareçamos. O sol da justiça. A pregação do Evangelho é tão poderosa que ela é capaz de restaurar uma família. A pregação do Evangelho é tão poderosa que ela é capaz de reconciliar pais e filhos.
curar feridas, restaurar um casamento. A pregação do Evangelho é tão poderosa que converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao Pai. Para que não haja mais maldição na terra, para que não haja mais maldição na sua casa, na sua família. A palavra do Evangelho é tão poderosa que é capaz de reconciliar corações duros, que estão distantes. A palavra do Evangelho é tão poderosa que é capaz de quebrantar o nosso coração de uma maneira tão forte, para a gente poder dizer como João Batista: convém que ele cresça, porém que eu diminua. A palavra do Evangelho é tão forte que pode fazer o que você não consegue imaginar. Aquilo que você já jogou a toalha, Deus pode fazer nova todas as coisas. Amém, irmãos? Feche os olhos, vamos orar. Pensa que talvez esse Evangelho queira mesmo trazer salvação na sua casa, na sua vida. Quebrantamento, reconciliação. Dar a você um novo lar, uma nova vida, uma nova estrutura de vida. Mas pensa também que talvez comodismo, a apatia, o enfado, a canseira da vida de Deus tenha tomado conta do seu coração. Você quer dizer para o Senhor: Deus, toma a minha vida nas tuas mãos. Usa-me, Senhor. Não me deixa cair no precipício, no abismo que eu estou criando para minha casa, para minha vida. Liberta-me, Senhor. Oh, liberta-me. Você pode orar no seu coração, dizer isso para Deus. Age. Sol da justiça, brilha. Vem raiar esse sol dentro do meu coração, da minha alma. Queima. Queima com o teu fogo, Senhor, o meu coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Oh Deus, se a nossa vida em Cristo se limita apenas a esse mundo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Foi o apóstolo Paulo quem falou isso. Queremos, Pai, olhar para o Senhor, que é Deus eterno, e diante dessa eternidade nos curvar essa noite aqui, para que o sol da justiça nascendo venha, Senhor, a iluminar a nossa vida de uma maneira completa, a gente possa viver na Tua luz, Senhor. Mas também, ó Deus, para que a nossa vida aqui na terra reflita, expresse esse grande amor do Senhor. Ó, nos abençoa, Pai, a todos nós aqui nessa noite, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, amém, amém.